Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Jesus. É muito bom recebê-lo mais uma vez para a Escola Bíblica Especial. Estamos vivendo essa série de lições Quando a Vida Fica Difícil. Estamos chegando ao estudo de número 6. Por que o cristão sofre? Se tem uma coisa que o cristão deveria aprender ao longo da sua caminhada, deveria aprender sobre Deus, inclusive, ao longo da sua caminhada, da sua jornada com Jesus, é que não há nada que foge ao controle e aos propósitos de Deus. Todos os caminhos, todas as situações na vida, elas têm um propósito. Nada é fruto do acaso. E falar sobre isso é se aproximar desse assunto para pensarmos o sofrimento do cristão, e a gente vai fazer isso depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta e é bom recebê-lo. Por favor, compartilhe esse link com seus amigos, as pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus, aquelas pessoas que têm prazer em serem edificados por meio do ensino da Palavra de Deus, aquilo que temos feito aqui com constância na Escola Bíblica Especial, e convidamos você a nos ajudar a compartilhar os conteúdos da TV Viva Promessa, em especial da Escola Bíblica aqui, para que muitas pessoas possam serem edificadas juntamente conosco aqui nesse tempo que estamos estudando agora, nessas últimas semanas, sobre essa importante questão do sofrimento, grandes questões sobre a dor e o sofrimento. A gente vem construindo uma caminhada até aqui e na semana passada, inclusive, penso que esse assunto já foi definido. Cristãos sofrem. Cristãos não estão imunes ao sofrimento. Semana passada, sob o ponto de vista da preocupação, inclusive, presente muito nos Salmos, né? Do ímpio, da pessoa que não é um seguidor de Jesus, prosperando, e o cristão, por vezes, enfrentando sofrimentos. Aqui, na verdade, nós chegamos exatamente no ponto de tratarmos sobre o sofrimento do cristão. Por quê? Por que o cristão sofre? Como nós podemos entender isso à luz da Palavra de Deus? Para isso, a gente tem com a gente aqui hoje, para nos ajudar, Pastor Wellington Varjão. Pastor Wellington, seja muito bem-vindo. É um privilégio novamente dividir esse espaço contigo para a gente conversar um pouco sobre a Palavra de Deus. Paz do Senhor, Pastor Júnior, paz do Senhor aos nossos irmãos que estão nos acompanhando. O sofrimento na vida do cristão. É um privilégio falar sobre esse tema, é algo que é comum a todos nós. Todos os cristãos sabem que sofrem, né? É uma experiência que todo cristão passa, mas talvez nem todos saibam por que sofrem. A proposta dessa lição é procurar responder exatamente essa pergunta: por que o cristão sofre? Na média do pensamento do ser humano, eu não diria nem do cristão, mas do cristão também, né? Por vezes, quando a gente enfrenta algum tipo de sofrimento, principalmente se ele é contínuo, né? Se ele causa uma certa... começa a fazer parte da nossa existência, uma questão que a gente possa carregar de um filho, de um negócio que se arrasta por longos anos com dificuldade, alguma doença física. A gente falou ali atrás um pouco dessas questões na lição, quando tratamos da ação de Satanás, né? Lição de número 4, se eu não me engano. A primeira pensamento que vem, pastor, na cabeça da pessoa é o que eu fiz, né, para estar merecendo passar por tudo isso, né? A gente rapidamente relaciona a dor e o sofrimento com provavelmente um erro que a gente está cometendo, algo que a gente está desagradando a Deus. Essa é um tipo de pensamento muito popular, né? Não só entre cristãos, entre não cristãos eu penso que também é sempre a leitura. O que eu estou fazendo de errado para estar sofrendo isso que eu estou sofrendo? É óbvio que essa lição vai trabalhar contra essa ideia, mas essa é uma maneira muito popular de se aproximar do assunto, né? A gente cai rapidamente nessa pergunta, né? O que eu fiz para estar passando por tudo isso? Continua sendo um objeto de estudo da própria ciência. É o dilema do ser humano, né? Porque envelhecemos, porque morremos, nós não queremos passar por coisas ruins, né? E o ser humano também, ele se questiona
quando ele está passando por um sofrimento contínuo, como você mencionou, né? É basicamente a questão de Jó, né? O enigma de Jó. Quando ele se vê mediante aqueles sofrimentos, a principal pergunta dele era: por que eu estou sofrendo? Então, a lição de hoje ela vai propor a resposta ao porquê do sofrimento cristão. Muito bem. Para a gente entrar na primeira lição, na primeira pergunta da lição, o texto base é o famoso Romanos 8:28, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se eu não me engano, é a NVT, a nova versão transformadora, que traz uma palavrinha que eu acho que ajuda, pelo menos a mim, ajuda bastante na compreensão do bem de Deus aqui presente em Romanos 8:28, e sabemos que Deus age em todas as coisas conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isto é, no conjunto, quando você olha o conjunto das coisas que acontecem na sua vida, na minha vida, nós vemos o bem de Deus. Individualmente, as coisas isoladas, por vezes elas apontam para um momento em que você não consegue enxergar o bem de Deus naquele processo. Parece que o sofrimento e a maldade caem exatamente nisso. Quando você olha isoladamente aquele fato, você não consegue perceber o bem de Deus. O que o texto base acho que nos garante, para a gente entrar na primeira questão, pastor Wellington, é o fato de que realmente, mesmo o sofrimento, quando olhado no conjunto da obra, há bons propósitos de Deus naquela ação, naquilo que a gente está passando, porque nós estamos sob e debaixo do chamado de Deus, né, do seu amor para nós. Eu gosto muito desse texto de Romanos, porque ele apresenta aí um termo da matemática, que é essa expressão, sabemos que. Esse sabemos, ele é matemático, é uma ciência exata. Não é pensamos, não é cogitamos, não é imaginamos. Não, sabemos, temos a certeza que todas as coisas Deus vai usar para o nosso próprio bem. Tem a certeza disso, né? Muito bom. Vamos lá, ó. Primeira questão, baseado aqui em Pedro, 1 Pedro 4, versos 12 e 13. Com que atividade o apóstolo compara a provação do cristão? Como a provação nos torna fortalecidos? De alguma forma, a primeira questão já apresenta um motivo pelo qual sofremos, né? A provação. Explica melhor isso para a gente aí. O texto diz assim, 1 de Pedro 4, 12, versículo 13. Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Então, o sofrimento ele é apresentado aqui como uma das razões pelo qual o cristão sofre é porque ele é provado, né? Provado por Deus. E o cristão, ele é engraçado, né? Tem uma frase que diz que o cristão quer ressuscitar, mas não quer morrer. Então, é mais ou menos isso. 1 Coríntios 15, Jesus ressuscitou dos mortos. Para que ele ressuscitasse, ele precisou morrer, não é? Então, de alguma maneira, o sofrimento na vida do cristão, ele encontra esse sentido, encontra essa resposta. É uma prova, é um teste, tem propósito, como nós vamos falar muito nessa lição sobre a questão do propósito do sofrimento. A prova vem. O apóstolo Pedro está escrevendo aqui para cristãos sinceros que estavam sofrendo por causa do nome de serem cristãos. Ele disse que a prova que eles estavam enfrentando era como um fogo. Então era prova pesada, né? Era um teste de fogo. E ele diz assim, não estranheis que isso esteja acontecendo com vocês. Porque é engraçado, isso contraria certa crença de certos teólogos, certas igrejas modernas que tentam enfatizar o sofrimento. Eles querem remover o sofrimento da vida do cristão. Eles acham que não é compatível com a vida cristã o sofrimento. Mas o apóstolo Pedro está dizendo aqui, pelo contrário, não estranheis quando vocês estiverem passando por algum tipo de prova. A prova não é uma exclusividade, não acontece com um e com o outro não, acontece com todos.
O apóstolo Pedro vai dizer depois que isso acontece com todos os cristãos no mundo. Isso. Né? Ele tem essa ciência. Então, uma das razões pelo qual nós sofremos é exatamente essa. Existe uma provação, existe uma razão, existe um propósito. E toda prova é um teste. Nós somos aprovados ou reprovados, né? Dependendo da nossa postura diante dessa aprovação. Mas, em primeira mão, o que pode ser dito aqui é que Deus, ele permite a aprovação na nossa vida para nos fortalecer. Tem uma tradução que fala que a aprovação produz fortaleza. Usa essa expressão aqui. Então, é com o intuito de trazer algo positivo para o cristão, na verdade. Essa questão, pastor Wellington, há algumas lições atrás, a gente também já apresentava, acho que na lição de número 4 mesmo, sobre a questão que Deus ninguém tenta, né? Nós não somos tentados por Deus. Tiago é quem diz isso na sua carta, né? E agora Pedro aqui fala sobre provação, né? Penso que esse é o ponto de diferença, né? Com Deus não há o processo da tentação, como se Deus nos tentasse diante de algum desejo pecaminoso, que é o que acontece com a tentação, né? Satanás se usa dos nossos próprios desejos pecaminosos e quem cai ou não somos nós mesmos, né? A gente se responsabiliza pelo nosso pecado. Na aprovação não há esse aspecto, na aprovação há esse processo do fortalecimento, né? Penso que a ideia do fogo também aponta para a ideia do tipo de material, né? Então, se for palha, feno, madeira, o fogo queima, né? Queima. Mas prata, ouro, eles são enobrecidos, né? Eles saem mais brilhantes, saem mais fortes, eles são provados pelo fogo e saem ali na frente melhores, né? Saem ali na frente mais fortalecidos. Eu penso que a proposta de Pedro, ao apresentar o exemplo da prova de fogo, não é algo do ponto de vista de entrar numa fornalha para ver o quanto a gente aguenta queimar, né? Como se fosse um masoquismo, um tipo de prazer pelo sofrimento. Mas que tipo de homens e mulheres Deus está construindo, né? Homens e mulheres que amadurecem, que são fortalecidos, né? O versículo 13 diz assim, ao invés de vocês estranharem de estar sendo provados, mas alegrai-vos. Porque o cristão que não entende a razão do sofrimento, ele vai murmurar, não é isso? Isso. Ele vai reclamar. Assim, quando você lê aquele dilema de Jó, a princípio o texto diz que ele não murmura, mas ele fica questionando a Deus ali, né? Ele fica perguntando, ele apresenta uma lista enorme diante de Deus, se justificando que de fato ele era justo. Então ele quer entender. Quando o cristão não entende por que sofre, por que está sofrendo, ele pode ser induzido a pecar contra Deus, né? Reclamar, murmurar. O apóstolo Pedro diz assim, ao invés disso, alegrai-vos por serdes participantes do sofrimento de Cristo. Ele associa aqui essa aprovação a Cristo. Cristo passou por todo tipo de provação e a Bíblia diz que ele provou o seu amor por nós. Então, havia um propósito, o sofrimento de Cristo tinha um propósito, era para a nossa redenção. E se Deus permite o sofrimento na nossa vida como cristãos, certamente Ele também está enxergando mais à frente algo bom para nós. Você usou a expressão que o cristão às vezes quer a ressurreição, mas não quer a morte, né? Isso. Eu já ouvi sob outro ponto de vista, né? Quer a coroa, mas não quer carregar a cruz. Olha só. A gente quer a coroa, reinar com Jesus, né? Mas não quer carregar a cruz como ele carregou, enfrentar, né? Essa prova de fortalecimento de fé. A pergunta de número 2, que importante virtude é capaz de nos ajudar a amadurecer em meio às adversidades? É possível agirmos com confiança no sofrimento? Os textos sugeridos aqui são Romanos 5, verso 3, 1 Pedro 4, verso 19. Eu queria ler aqui Romanos 5, 3, para começar. O texto, ele enfatiza o seguinte, Deus nos prova para nos tornar amadurecidos. A virtude que nos ajuda a amadurecer em meio às adversidades é a paciência. Romanos 5,3 diz assim, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência.
Tem tradução que diz produz perseverança e tem tradução que diz produz fortaleza. De alguma maneira, Paulo, quando escreveu essa carta aos Romanos, ele usa uma palavra grega lá que traz a ideia de você ser constante, de não sofrer variações em um objetivo. Você manter ali é a ideia de você não viver em altos e baixos, né? Como numa gangorra. Um cristão precisa aprender a amadurecer. O amadurecimento, ele vem quando nós desenvolvemos essa virtude chamada paciência. Faz com que a gente consiga passar por um esbarro na vida e mais na frente, quando vier outro, enfrentar de novo com a mesma constância. Essa é a ideia do texto, né? Paciência é ser constante. Um cristão imaturo, logo ele não vai agir dessa maneira, né? Ele não vai agir com solidez, ele vai dar lugar à carne. Um cristão imaturo, ele inevitavelmente, a gente faz essa comparação, né? Cristãos imaturos são impacientes e precipitados. Eles falham, eles erram, né? Mas um cristão maduro, ele é experimentado. Então, a paciência é uma virtude que ele vai cultivar e vai ajudar ele a enfrentar as provações durante a carreira cristã. Nesse processo, o cristão, ele, na continuação de Romanos 5, verso 3, né? Ele vai caminhando na ideia da paciência, né? A paciência vai gerando virtude, né? Isso. E a virtude gera esperança, né? Olha aí. Então, diante do processo de sofrimento, e por isso que é provação, né? É um processo de, realmente, esse fortalecimento gera maturidade, né? Porque nós vamos ganhando nesse conceito tão importante para o Novo Testamento, que é a esperança, né? Paulo fala não da teoria, Paulo fala da sua própria vida, né? Da sua própria vivência, o quanto ele teve que lidar com essas palavrinhas, né? Paciência, virtude e esperança. Isso. Diante de um homem que a gente sabe que, quando ele está lá com os presbíteros de Éfeso, em Mileto, né? Ele fala, olha, eu não sei, a única coisa que eu tenho certeza é que me aguarda sofrimento de cidade em cidade por onde eu passar, né? Então é um homem forjado na paciência para encontrar e manter a esperança dele viva, né? Mesmo diante de tão profundo sofrimento que ele viveu. Eu acho que a paciência, virtude ali, oferece a possibilidade da gente, cada vez que a gente vai crescendo, enfrentar com mais confiança, né, os dilemas que a vida vai apresentando para a gente. Tem o Salmo 119, versículo 71, que é proposto aqui nessa lição. Só um cristão maduro é capaz de fazer essa afirmação que o salmista faz aqui. Foi-me bom ter passado por essas aflições para que eu aprendesse os teus decretos. Ele está dizendo que, de alguma maneira, serviu para um amadurecimento, para um crescimento, as aflições que ele enfrentou. Então, um cristão maduro, ele vai procurar enxergar, diante das adversidades, Deus está dando uma oportunidade de crescimento. E aí entra isso que Paulo fala, né? Vai produzindo coisas boas, né? Como que pode, né, uma prova, uma situação difícil, nós tirarmos boas lições? Isso. É o que acontece. Santo Agostinho dizia que não existe sabedoria onde não há paciência. Se tem paciência, ela vai produzir uma pessoa madura, mais sábia e mais fortalecida. E ela vai, inclusive, ela vai lhe dando melhor. O fardo vai se tornando mais leve de carregar, porque você sabe como carregar, né? Não deixa de se chamar sofrimento e aflição, né? Isso. Não é essa certeza do salmista. Não é ausência, né? Isso, foi bom ter passado pela aflição. Foi bom. Não é que ele acha a aflição boa. Isso. Né? Só que a aflição o levou a esse lugar de paciência, de sabedoria, de aprender o que Deus tinha para ensinar, né? Eu estava recentemente numa loja com meu filho tem 11 anos, meu filho mais velho. E aí teve um negócio que eu falei para a menina do caixa, esse aqui eu não vou levar. E era exatamente o dele, que estava comigo, o Rafael. E ela se surpreendeu assim, nossa, ele não faz birra? Ela perguntou para mim, né?
Aí eu olhei para ela e falei, faz tempo que ele não faz. Olha aí. Mas já fez. Isso quer dizer que ele já passou por aflições Já aprendeu, de né? chorar quando o pai falou não. A gente até vai falar desse assunto dentro Vamos da falar daqui a correção, pouco, pai. da correção. Mas é interessante como eu percebi que com pouquíssimos anos de vida, 11 anos, ele já consegue ter uma reação melhor. Ele aprendeu os decretos meus, né, como pai, hoje não vai levar. Isso já não faz ele sofrer como ele sofria lá atrás, mas foi o processo de aprendizado que leva esse menino a hoje encarar bem o não. Com 2, 3 anos ele não encararia, mas ali eu precisei fazer o processo do ensino, da paciência, até ele desenvolver a condição de, não vou levar, e a vendedora ficar assim, surpresa de não ter tido uma reação negativa da criança ali diante dela. Legal. Do pré-adolescente. Muito né? bom. Bom, a gente vai... É na terceira já? É na terceira. Entrei aqui no assunto. Ó. Por que é correto afirmar que a correção de Deus expressa o seu amor por seus filhos? Responda após analisar Hebreus 12, 5-6. Bom, o item 1 afirmou que Deus nos prova no sofrimento. E o item 2 dessa lição diz que Deus nos corrige no sofrimento. Aqui é um outro aspecto do sofrimento do cristão. Deus usa o sofrimento para nos corrigir. Porque o cristão, ele é um aprendizado, né? A nossa vida cristã, a carreira cristã, ela tem dificuldades. Nós vamos aprendendo dia a dia, e Deus, ele usa às vezes o sofrimento para a nossa correção. Hebreus 12, o autor de Hebreus está ensinando os crentes da sua época a suportarem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, que está no versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Então, aqui o autor está dizendo que, de alguma maneira, Deus usa as dificuldades para nos corrigir, para nos disciplinar. Quando eu paro e penso nesse quesito, nesse aspecto do sofrimento, que é Deus corrigindo, eu me lembro muito daquela lição que nós trabalhamos aqui de Jeremias. Uhum. Deus usa o cativeiro babilônico não para a destruição do seu povo. Deus não queria isso, né? Deus não deseja isso. Mas ele está usando aquele processo doloroso para a correção do seu povo. É uma pedagogia, né? Uma pedagogia. Então, da mesma maneira que esta lição ela traz esse mesmo enfoque. Não é verdade que toda pessoa que passa por sofrimento está em pecado, não é exatamente isso. Mas, de alguma forma, Deus ele permite o sofrimento na nossa vida para corrigir alguma visão equivocada nossa. Não quer dizer que somos os piores dos pecadores, como Elias, né? Lá na caverna. Senhor, estou sozinho, só sobrou eu, né? Querem me matar, se isolou, estava ali vivendo um período em que ele precisava de uma visão mais ampliada, né? Primeira coisa que Deus fala para Elias é: saia da caverna, vem para fora, amplie a sua visão, você não está sozinho, conservei mais 7.000 justos que não se dobraram a Baal, coma, beba, ainda tem mais coisa para você adiante. E então, dessa maneira, o sofrimento na vida do cristão, ele vem corrigir alguma postura, alguma visão que a gente precisa ampliar, né? Jonas precisou ser corrigido por Deus para entender a sua soberania em salvar quem ele queria salvar. Uhum. E ele passou por uma tormenta grande para aprender esse negócio, né? Então, assim, de alguma maneira, Deus também usa o sofrimento, as situações que nós passamos, as aflições, para corrigir algo em nós, para ampliar mais a nossa visão. O pai corrige o filho que ama, né? Isso. Eu penso que é uma das coisas mais marcantes que eu vejo em algumas histórias de pessoas famosas, inclusive. Uma das mais, talvez, que me chamou muito a atenção no seu documentário, aquela cantora inglesa, Amy Winehouse. Sim. Ela morreu, né, de overdose, muito nova, antes dos 30 anos. No documentário, ela chega a verbalizar, que ela se ressentia do fato dos seus pais nunca terem dito não para ela, não terem a corrigido, né? Então, hoje a gente vive numa cultura
que corrigir o filho parece que você está fazendo mal para a criança, né? Então aí a gente vive uma ditadura dos filhos sobre os pais, né? Eles determinam como é e como não é. Há uma diferença, né, entre ser violento, entre seguir o princípio de Efésios, quando Paulo diz que não deve irritar os filhos. É um mandamento do Senhor, né? Pais, não irriteis os vossos filhos. Mas a disciplina, que é o que Deus fala aqui, que o autor de Hebreus apresenta como Deus fazendo, né? Quem ama disciplina, quem ama corrige, quem ama diz não, quem ama vai trabalhar nesse processo, porque o sofrimento, nesse caso para mim, olhando desse ponto de vista, o sofrimento está mais em quem está passando por ele, né? No sentido assim, isso para mim está sendo um sofrimento, mas está sendo um sofrimento porque está te forçando a não viver do jeito que você estava achando que ia ser correto. Porque ali na frente, se você continuar assim, vai te fazer muito mal. Então agora, isso para você parece um castigo, né? Isso para você te dá dor, faz você sofrer. Mas é por amor, né? O pai que ama corrige. E Deus, é muito bom saber que Deus nos ama e que algumas dessas questões que a gente enfrenta vai ajudar a gente a ser corrigido mesmo. E aí aquilo que hoje é sofrimento, amanhã eu já não lido mais como sofrimento, porque eu aprendi a lição de Deus, né? Eu passo a aprender a viver mais, enfrentando melhor as situações, porque, na verdade, aquela correção se parecia um grande sofrimento, mas era Deus corrigindo porque ama, porque quer levar a gente para um lugar em que a gente esteja preparado para aquilo que Ele vai fazer. Essa linguagem do pai e filho que a Bíblia usa, ela, assim, o fato de sermos pai nos ajuda a compreender bem, né, essa ideia de que o versículo 7 de Hebreus 12 diz assim: qual é o filho a quem um pai não disciplina, a quem um pai não corrige? Qual é? Então, assim, pai que é pai, ele usa da correção como demonstração do seu amor pelo filho. Uhum. A gente corrige porque ama, Deus disciplina porque ama, o autor diz aqui. Então, às vezes a gente está nessa vida moderna e de vez em quando a gente ouve da boca de alguém, a ideia é procurar ao máximo não permitir que os nossos filhos passem por nada, por nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de privação, porque, tipo, eu tive isso na minha infância, eu sofri por isso ou por aquilo, não quero que meu filho passe por nada e tenta dar uma vida em que o filho é colocado num lugar isolado, onde ele vai ser privado das experiências dolorosas da vida. Mas, na realidade, o sofrimento, ele, como nós dissemos no início, né, não é algo aleatório. Ele não vem desprovido de propósito. Deus permite, porque vai fazer bem para a gente. O apóstolo Pedro fala, mas alegrai-vos. Não é que a gente vai se alegrar com o sofrimento, não é isso, mas alegrai-vos no sofrimento. É diferente, né? Então, há um aprendizado, há que se aceitar que Deus nos ama. Ele não está ali querendo, quando Deus permite Satanás tocar na vida de Jó, não é porque Deus não ama, pelo contrário, né? Essa história, esse grande épico escrito de Jó, hoje para a gente é uma referência de como Deus lida com essa questão do sofrimento na vida dos seus filhos. Deus, ele permite, né? Mas no final Deus, ele revela e mostra qual a razão, por que passamos, para que passamos, e tudo concorre, como diz Jó mais tarde, né? Agora eu entendo que nenhum dos planos do Senhor pode ser impedido, pode ser frustrado. Deus tem propósito na nossa vida em todas as coisas. Vamos caminhar dentro desse propósito dele. Muito bem, essa a gente entra e toca aqui na quarta questão. Por que é correto afirmar que a correção de Deus expressa o seu propósito para os seus filhos? Então, a gente tem aqui alguns aspectos que a lição foi trazendo a gente, pastor Wellington. Há um processo de provação para que sejamos mais fortes. É a primeira coisa que a lição nos apresenta. Há, juntamente com isso, um processo de amadurecimento que vai nos trazer paciência, virtude e esperança. A correção, ela é feita porque Deus nos ama.
E agora a gente chega, para mim, talvez, naquilo que deveria realmente fechar a questão no coração do cristão, que é o que Romanos 8 traz para a gente, né? O verso 28, o texto base, que é como começamos essa lição. Não há o amor de Deus, ele não é, nem o amor de Deus é aleatório, né? Não é só um amor, eu amo, então eu quero melhor, como um pai que mima, né? Que não quer que o filho enfrente sofrimento. Tira o filho, põe o filho numa bolha para ele não enfrentar as situações da vida. Deus tem propósito para os seus filhos, né? Aqui tem vários textos, Hebreus 12, 10, Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então, antes de mais nada, não é fácil passar por um processo disciplinar, exatamente quando tem sofrimento. Hebreus 12, 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Então, mesmo que a correção seja dolorosa e desconfortante, porém tem um resultado, que é o versículo 11, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, tem propósito na vida do cristão o sofrimento. Tem aquele escritor, Rick Warren, que fala que a pior tragédia na vida de um cristão exatamente não é nem a morte, é ele não entender um propósito, ele não ter uma vida que faça sentido, viver sem propósito. Essa seria a pior tragédia na vida de uma pessoa. Então, buscar compreender o propósito de Deus, os métodos de Deus, não despreze esses métodos, não desvalorize o trabalho de Deus. A Bíblia fala que Deus ele está trabalhando, ele vai completar a sua obra em nós até o dia da sua vinda. Romanos 8, 28, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Tem umas traduções que dizem segundo o seu decreto, mas vou trabalhar aqui com essa palavra propósito. E o propósito de Deus aqui em Romanos 8, 28, se nós lermos assim de modo mais amplo o texto, nós vamos ver que o propósito principal de Deus para nós é nos transformar a imagem do seu filho, a imagem do seu filho. Então, para isso, Deus ele vai nos moldando, ele vai trabalhando em nós. Aqui vem a ideia do fogo que nós comentamos agora há pouco, o texto de Provérbios que diz que assim como o fogo prova o ouro, Deus prova os corações, Deus prova o ser humano. Essa figura da prata e do ouro sendo provadas, retirando as imperfeições, purificando-as, ela se encaixa aqui também na figura de Deus, como um grande artesão que sabe trabalhar conosco, sua criação, cujo principal propósito dele é nos apresentar, nos expor como uma bela joia que reflete a sua glória, não a nossa, a glória dele. Então, Deus está trabalhando em nós, porque seu desejo principal é refletirmos seu caráter, sua glória. Eu gosto daquele texto que é muito mais ligado ao contexto da família humana, que fala, se não me engano está ali em Salmo 127, que é bem-aventurado aquele que os filhos são herança do Senhor. Isso. Bem-aventurado aquele que enche a sua aljava, São flechas na mão do valente, Eu gosto de pensar a partir desse texto, e aqui a gente esbarra no amor de Deus, o amor que Deus tem pelos seus filhos, todos nós nos enxergando como filhos, e os pais humanos são aqueles que cuidam, nesse primeiro momento, na infância, no processo de amadurecimento, mas Deus tem um propósito para cada um desses filhos. Você tem os seus, eu tenho os meus, mas você que está em casa nos assistindo tem também, provavelmente muitos têm seus filhos. Esses filhos são flecha na mão do guerreiro, Eles têm um alvo, eles vão alcançar um objetivo, eles precisam ser lançados, Então, nesse sentido, inclusive a correção de Deus, ela está trabalhando para preparar o Wellington, para preparar o Júnior, para preparar você que está em casa, para que a gente cumpra o propósito para o qual Deus nos chamou. De forma geral, que nos sejamos identificados com a imagem de Cristo Jesus. Mas o que ele precisa fazer no Wellington, para ele ser a imagem de Jesus, é diferente do que ele precisa fazer
no Júnior. Isso. E a partir daquilo que é o Wellington constituído como ser humano, como Deus vai usá-lo, essa correção, esse processo disciplinar, esse cuidado, essa atenção, é porque Deus tem propósitos que ele vai cumprir por meio da vida do Wellington e vai cumprir outros propósitos, outras coisas por meio da vida do Júnior, vai cumprir outros propósitos na vida de quem está assistindo a gente. Então Deus vai tratando a cada um segundo a maneira que precisa ser corrigido, né? Eu gosto muito daquela conversa de Jesus com Pedro, João 21, se eu não me engano, no Evangelho de João. Pedro, você me ama, Isso. te amo. E aí no final das 3 vezes, né? Pedro ainda guardando certa imaturidade, né? Ele pergunta, e o João ali, o que vai ser dele, né? Eu gosto demais daquela resposta de Jesus, é assim, se preocupa com o que eu estou fazendo contigo, porque ali é outra conversa. O que eu tenho que corrigir João é diferente do que eu tenho que corrigir Pedro, né? Mas todos estão sendo corrigidos porque Deus nos ama como filhos e tem propósitos específicos. A Bíblia fala que Deus conhece a nossa estrutura, né? Então, ele, de maneira alguma, vai lançar uma prova do qual não possamos suportar. Falamos aqui que o sofrimento, ele tem um propósito, não é de destruir, né? Então, Deus vai tratar cada filho de acordo com aquilo que ele sabe, né? Assim como o pai consegue diferenciar cada filho, quem tem mais de um no caso, né? Que eu tenho 2, tem um que você precisa ser mais grave, outro que você fala menos, ele já compreende. Então, da mesma forma, o tratamento de Deus para nós, imagina se todos nós fôssemos passar por provações como o Jó passou. Deus nos livre disso, né? Mas Deus tratou de Jó ali de uma forma completamente diferente, e aquele processo todo de Jó foi muito bom para ele. Poxa, ele passou por tudo aquilo, no final ele disse, Senhor, eu antes só te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, né? Da mesma forma, todos nós que sofremos na nossa vida, se nós pudéssemos dizer assim, poxa, eu não queria ter passado por isso, seria ruim da nossa parte, porque isso nos tornou, né, bons cristãos, nos conduziu hoje a estar onde estamos, ainda louvando e adorando a Deus em meio às lutas que passamos. Muito bem, pastor Wellington. Estamos chegando aqui praticamente ao final do nosso estudo. Sempre nessa série de lições a gente chega aqui nesse ponto aplicativo, o que devo fazer. São 2 aplicações aqui que o texto traz para a gente. Suportar o sofrimento valorizando o processo. E suportar o sofrimento almejando a mudança. Se é uma prova de Deus, se há um processo de correção por amor e porque Deus quer nos levar a um objetivo, a um propósito, a um significado, a lição apresenta 2 aspectos aqui, valorizar o processo e almejar a mudança. Como é que você pode ajudar os nossos irmãos e irmãs que estão em casa a entender essas 2 questões? Bom, é um desafio hoje para os cristãos suportar, aprender com paciência, entender que tem um processo, valorizar o processo de Deus na nossa vida. Você vê Jesus lá no Evangelho forçando os discípulos a irem por meio de uma tormenta para entrarem numa tempestade, mas depois de todo aquele processo, eles viram um dos maiores milagres registrados nos Evangelhos, que foi Jesus caminhando sobre as águas, né? Então, Deus tem propósito na nossa vida e, às vezes, nós queremos encurtar o caminho, queremos evitar o processo, e aí isso vai fazer com que nós percamos coisas grandiosas, coisas tremendas que Deus tem para fazer. E é um desafio para a geração de hoje saber esperar, né? Porque estamos sendo criados aí com a automação, com o delivery da vida, tudo rápido, a gente reclama de tudo. Então, assim, precisamos entender que, de alguma maneira, Deus, Ele, na sua infinita graça e na sua soberania, continua trabalhando em nossas vidas. Por mais que a gente, às vezes, não entenda todo o propósito de Deus, né? Que Jó, quando perguntou para Deus por que estava sofrendo,
Deus não respondeu diretamente o motivo do seu sofrimento, né? Deus foi fazendo outras perguntas para Jó, perguntas retóricas, e aquilo foi ampliando a visão de Jó. Ele foi entendendo, então, que Deus era infinitamente maior, insondável, Deus sabia o que fazer, Ele era soberano. Então, se nós não pudermos compreender todo o processo, se não formos capazes de entender com clareza todo o propósito do que Deus está fazendo em nós, confiemos nele, porque Ele é Deus. É o que Jó vai dizer no final. Eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor tudo pode. Ele é Pai. A figura que nós tratamos nessa lição aqui é que Ele é Pai. E Ele nos ama. Então, confiemos nesse Pai amoroso. Confiemos nele. Eu queria ler aqui um último texto, que eu gosto muito de usar esse texto de Jó 36:15, na linguagem de hoje. Depois de todo esse processo, Jó é capaz de dizer assim: mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Essa é a conclusão que ele chega com essa experiência gloriosa que ele passou com Deus. Então, de alguma maneira, nós possamos entender o processo de Deus na nossa vida. Você que está aí, estamos chegando ao final dessa lição, talvez esteja passando por uma luta terrível na sua vida. Nós fazemos uma aliança de oração, às vezes, pela manhã, recebemos pedidos de oração, a pessoa pede uma vez, no outro dia ela pede a mesma coisa, no outro dia pede a mesma coisa. Eu já estou agoniado lendo ali aqueles pedidos repetitivos. Meu Deus, o que Deus quer com essa pessoa? O que Deus quer com esse irmão, com essa irmã? Às vezes a gente não entende todo o propósito ou o processo, mas passe pelo processo com paciência, esperando em Deus, sabendo que Deus ele tem o melhor para nós, Ele quer o melhor para nós. Deus não está trabalhando contra você, está trabalhando por você e para você, com toda certeza. Nesse sentido, penso que, desse ponto de vista que você apresentou para a gente, esse processo não nos leva, o foco primário do processo não é terminar o processo, mas é nos fazer diferentes ao final dele, né? Verdade. O foco é a mudança, né? Então, o que Deus está construindo? O que Deus está mudando dentro de nós, né? Na nossa atitude, na nossa mentalidade, na nossa maneira de viver a vida a partir daquela situação. Quantos irmãos e irmãs poderiam testemunhar exatamente disso que eu estou falando, né? Como alguns processos de sofrimento intensos trouxeram transformação para suas casas, para a maneira como passaram a se relacionar com Deus, né? É bem verdade que tem muita gente que nega o processo. Sim. E aí se afasta de Deus, né? Se afasta. Como se Deus tivesse culpa nesse sentido, né? Deus que me colocou nessa situação. E às vezes realmente Deus tem participação naquele processo porque é um pai amoroso. Só que se a gente não passa o processo, a gente não aprende, a gente não amadurece, a gente não muda. E aí, quantos de nós poderíamos testemunhar de como esses momentos difíceis trouxeram para a gente esse processo de transformação pessoal, né? Da nossa relação com Deus, da nossa relação com as outras pessoas, da nossa visão daquilo que as outras pessoas sofrem, mais misericórdia, mais empatia, mais amor pelas pessoas, porque aprendemos a lidar quando aprendemos a suportar, né? Você foi muito feliz aí nessa fala, que hoje é tão difícil suportar, né? Difícil. Passar pelo sofrimento. Só quem passa o processo e chega no final colhe os frutos dessa transformação, né? Quem rejeita talvez possa resolver o problema do sofrimento, né? Isso. Mas não vai colher os frutos que o amadurecimento poderia trazer enfrentando o processo, né? Tem aquele ditado que a gente fala, né, que as pessoas que navegam no mar calmo não faz um bom marinheiro, né? Então, os mais experientes homens do mar, eles devem a sua reputação às grandes tempestades. Então, esse processo todo, ele nos torna quem somos, né? Cristo Jesus, hoje, os teólogos falam sobre a morte de Cristo, falam da cruz como centro do Evangelho. E a ressurreição
juntamente com a sua morte, são as duas grandes verdades do Evangelho. Uma não pode se dissociar da outra. Isso. Mas para ter essa glória, teve o sofrimento, teve o Calvário, né? A maior história de amor que o mundo conhece hoje, ela teve um processo doloroso que foi o sofrimento de Cristo. Então, o cristão permanecer fiel em meio ao sofrimento, como disse o apóstolo Pedro nessa carta, ele está se assemelhando, se associando ali com Cristo, ele está procurando se espelhar em Cristo Jesus. Esse é o grande lance dessa lição bíblica, que Pedro coloca nessa carta. Mas alegrai-vos por estarem sendo semelhantes a Cristo, no sentido de você estar sofrendo, sabendo por que está sofrendo e olhando adiante, confiando no Pai amoroso, o Pai amoroso que cuidou de Jesus, né, que o enviou a esse mundo, mas que o recebeu depois no céu, no trono de glória. Da mesma forma, Deus também vai nos conduzir à glória, mas somente depois de passarmos pelo sofrimento. Amém, pastor. Você que está em casa, de repente enfrentando um grande sofrimento, acompanhando essa série de lições, acho muito importante que você esteja atento a tudo isso, porque isso aqui talvez para alguns de nós seja só um ensino que vai se solidificando. Mas para quem está vivendo o sofrimento, é sempre bom lembrar essas verdades, né? Deus te ama. Deus está cuidando de você no meio do sofrimento. Deus está, por vezes, te pegando no colo no meio do sofrimento. Deus está, com o seu amor, trazendo talvez correções ou apontando para o real propósito da sua vida e da sua família. Não perca isso de vista na sua caminhada cristã. Em frente, suporte o processo na confiança que Deus está no controle da sua vida, porque cristãos sofrem, mas sofrem dentro de tudo aquilo que estudamos hoje, conforme a palavra de Deus nos trouxe aos nossos corações, à nossa vida, ao nosso ensinamento. Pastor Wellington, por favor, ore para a gente encerrar esse estudo. Senhor Deus de amor e graça, te louvamos por todas as coisas, por ser o nosso Deus, por ser um Pai amoroso, que revela a sua vontade para nós dentro da sua sagrada Escritura. Peço a Deus que nos dê entendimento para compreender o processo que passamos na nossa vida. Peço ao Senhor que essas virtudes da paciência, da esperança, da perseverança possam florescer em nossos corações, para que por meio disso possamos amadurecer em meio ao sofrimento, caminhando cada dia mais, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pai, abençoe esse irmão e esta irmã que esteja passando por um processo doloroso de sofrimento. Que o Senhor Jesus Cristo possa ensinar, mas possa restaurar também essa pessoa. Te louvamos, ó Deus, por mais um estudo da Tua Palavra. Fica conosco, Senhor, quando a vida fica difícil. Que o Senhor passe conosco todo esse processo para a glória do Teu santo e glorioso nome. Amém, Jesus. Amém. Pastor Wellington, muito obrigado. Muito obrigado para você que nos acompanha. É sempre muito bom contar com a sua presença, com a sua audiência, com a sua participação aqui. Que Deus continue a te abençoar e que essa série de lições continue a fazer bem aí, nos edificando para vivermos a vida cristã. Continue compartilhando o nosso conteúdo e nós contamos com você na semana que vem para continuarmos essa série de estudo com a lição de número 7. Até lá, que Deus te abençoe.